No final do século XIX, a invenção do telefone foi apresentada ao mundo. No começo, as pessoas hesitavam com a nova tecnologia, mas 2 séculos depois, muitos não imaginam a vida sem seus telefones. Em casos de desaparecimento, celulares podem fornecer muitas evidências aos investigadores, sendo às vezes a única pista deixada uma ligação telefônica. Número 10. Angela Hammond, de 20 anos, de Clinton, Missouri, era considerada simpática, extrovertida e popular na cidade. Em 1991, o namorado de Angela, Rob Schaefer, se ajoelhou e fez a pergunta que muitos sonham em ouvir. Você quer se casar comigo? Angela aceitou e juntos começaram a planejar seu dia de conto de fadas. Angela equilibrava várias tarefas. Trabalhava em um banco local de dia e estudava à noite na Central Missouri State University. Mas havia outra coisa que ela precisava conciliar. Pouco antes do noivado, descobriu que estava grávida. Os Hammonds receberam a notícia com alegria e em abril já se preparavam para a chegada do bebê. No dia 4 de maio de 1991, Angela e Rob participaram de um churrasco na casa dos Hammond e logo depois, Rob foi deixado em casa, pois precisava cuidar dos irmãos. Rob disse à noiva que haveria depois, sem saber que seria o último momento juntos. Após deixar Rob em casa, Angela passou a noite com a amiga. Por volta das 23h15 sozinha, ela foi até um telefone público a poucos quarteirões da casa de Rob. Ao telefone, Angela disse que estava cansada demais para encontrá-lo e queria ir para casa tomar banho. Durante a conversa, Angela percebeu uma caminhonete Ford verde estranha rondando o quarteirão do telefone público. Após alguns minutos, a caminhonete parou e um homem desceu. Rob disse aos detetives que Angela parecia muito nervosa ao telefone, relatando o que ocorria. Rob ouviu sua noiva perguntar ao homem desconhecido se queria usar o telefone, mas ele recusou. Logo depois, os gritos de Angela e o desconhecido dizendo "Eu nem precisava usar o telefone", interromperam a conversa deles. Rob ouviu em tempo real sua noiva gritando por socorro e sons de luta no ambiente. Como sua casa era perto do orelhão, ele correu para a caminhonete e saiu dirigindo. Segundo relatos, quando Rob chegou ao local, ele viu a caminhonete Ford verde com um adesivo tipo mural fugindo da cena. Ele tentou perseguir a caminhonete, mas em pânico, engatou a ré por engano e danificou os componentes. Rob contou à polícia que seguiu a caminhonete até seu carro começar a apresentar problemas. Em menos de 1 hora, a patrulha rodoviária estadual do Missouri foi ao centro de Clinton, enquanto outros policiais buscavam a caminhonete pelas estradas. Rob só conseguiu se lembrar de X e preço da placa da caminhonete, o que não deu muitas pistas para os policiais trabalharem. A história de Rob parecia inacreditável. Isso mudou quando 2 testemunhas confirmaram a história do homem na caminhonete verde. Rob jamais foi suspeito nem considerado envolvido no desaparecimento de Angela. O programa Mistérios Não Resolvidos exibiu um segmento sobre o desaparecimento de Angela, trazendo nova atenção ao caso. Apesar dos vários programas de TV e artigos, o caso dela segue sem solução. Alguns sugerem que Kenneth McDuff, famoso serial killer do Texas, estaria envolvido, mas nunca houve evidências ligando ambos. Em 2021, investigadores divulgaram novas informações e acreditam que Angela foi confundida com outra pessoa. Em 4 de abril de 1991, outra mulher chamada Angela, cujo pai havia se tornado informante, recebeu um bilhete ameaçador. A polícia pede que quem tiver informações se manifeste. Angela Marie Hammond é descrita como uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, com cerca de 1,50 m a 1,52 m de altura e pesando entre 54 a 64 quilos. Ela tem cicatriz no lábio superior e usa lentes de contato. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Clinton pelo número 608526779, mencionando o caso número 91048. Número 9.
Em meados da década de 1990, a vida de Diane Oggett, então com 40 anos, estava difícil. No entanto, apesar de tudo, ela manteve seu comportamento positivo e confiante. Diane, nascida em Nova York, mudou-se para Odessa, Flórida, nos anos 1980 para ficar perto da família. Na década de 1980, Diane foi diagnosticada com transtorno bipolar e medicada. Durante alguns anos, tudo parecia estável. Em 1991, porém, seu marido Frederick se divorciou dela e ficou com a guarda dos 3 filhos. Isso só piorou a saúde mental de Diane e sua família percebeu a piora. Em meados dos anos 90, ela passou a se envolver com más companhias e já tinha ficha criminal por pequenos delitos. A família de Diane fez tudo para ajudá-la, até interná-la pela lei Baker da Flórida. Até abril de 1998, ela já tinha passado por 32 internações pela lei Baker. A última alta dela foi em abril de 1998, decisão criticada pela família, que achava que ela não estava pronta. O dia 10 de abril de 1998 começou como qualquer outro para os Auggs. Diane mudou-se há pouco para a casa da irmã Deborah após sair do hospital. Por volta das 11, H. Deborah foi a uma consulta médica e, ao voltar, sua irmã já não estava. Deborah ligou imediatamente para a família e tentou localizar Diane desesperadamente. Após falharem, registraram o desaparecimento dela no departamento do xerife do condado de Pasco e iniciou-se a investigação. Testemunhas disseram ter visto Diane andando pela US 19 próximo a New York Avenue, em Hudson, Flórida. Alguns dias após o desaparecimento, a mãe de Diane recebeu uma ligação preocupante. Ninguém estava em casa no momento em que a ligação foi feita, então ela foi encaminhada para a caixa postal. Ao ouvir a mensagem, a senhora Oggett reconheceu a voz feminina de Diane, dizendo: "Socorro, socorro, me tirem daqui." Antes que outra voz dissesse: "Ei, me dá isso!" Antes da ligação terminar, ela também afirmou ter ouvido uma briga. O identificador de chamadas mostrou que a ligação partiu de Starlight, Odessa, mas o local exato não foi confirmado. Em 15 de abril, um dedo decepado com unha vermelha foi achado às margens da US 19, perto da Avenida Nova York. Além disso, roupas dobradas foram achadas em uma sacola no freezer externo de uma loja de conveniência. Investigadores creem que os pertences eram de Diane. Em 2000, mais pertences dela foram encontrados em um saco Ziploc em Pasco, Flórida. Só uma pessoa foi citada no caso Diane, que segue sem solução. Dicas seguem chegando aos investigadores, mas nada relevante foi recuperado. Diane Louise Oggett é uma mulher branca, cabelo loiro avermelhado, olhos azuis, cerca de 1,64 m de altura e pesa aproximadamente 59 quilos. Ela toma medicação regularmente, que deixou para trás. Ela tem cicatriz no abdômen e tatuagens nas costas e ombro direito. Quem tiver informações deve contatar o detetive Chet Coghill, do departamento do xerife do condado de Pasco, pelo telefone 727-75878, mencionando o número do caso 9815054, número 8. Brandon Swanson, de 19 anos, era visto como um jovem brilhante e inteligente. Em 2007, Brandon Swanson era formando da Marshall High School, em Marshall, Minnesota, e se preparava para iniciar a vida adulta. Após o ensino médio, Brandon ingressou no Minnesota West Community College para estudar engenharia e turbinas eólicas. Em maio de 2008, Brandon, já adaptado à nova vida, se preparava para mudar para Iowa e estudar lá. 13 de maio foi o último dia de aula para Brandon e sua turma, então eles decidiram comemorar. A festa foi em Lindy, a cerca de 11 quilômetros da casa dele em Marshall. Brandon tinha carteira e carro, então sabia que não podia beber muito. As pessoas na festa disseram que Brandon não estava embriagado e que ele só tinha tomado uma bebida alcoólica. Relatórios apontaram que Brandon foi a outra festa em Canby, a cerca de 56 quilômetros de Marshall, onde tomou só mais uma ou duas bebidas.
Quando o dia 13 de maio virou 14, a festa foi acabando e Brandon entrou em seu carro para fazer a trajeto de 40 minutos até casa. O trajeto era familiar para Brandon, pois estudava em Canby, então seus pais não se preocupavam. Isso durou até cerca de 2h quando os telefones vibraram com uma ligação de Brandon. Ele explicou calmamente que saiu da estrada com o carro e caiu em uma vala, sem se machucar. Seus pais perguntaram onde ele estava para buscá-lo, e Brandon respondeu que estava perto de Lindy. Quando chegaram, não havia sinal do filho, então ligaram de novo. Brandon afirmou na ligação que via as luzes da cidade e disse à família que voltaria andando para a casa do amigo. Na ligação de 47 minutos, ele estava calmo, mesmo com o carro em uma vala, e não aparentava estar alcoolizado. O trio tentou triangular a localização dele e marcar um ponto de encontro para buscá-lo. Então, do nada, os pais de Brandon ouviram ele gritar "droga" antes da ligação cair. Tentaram ligar de volta, mas o telefone dele estava desligado. O departamento de polícia de Lindy demorou a agir após o boletim de desaparecimento, pois consideraram normal um jovem de 19 anos ficar fora após uma festa. Felizmente, eles levaram o boletim a sério e começaram a investigação. Os registros telefônicos mostraram que o celular dele foi localizado pela última vez a 32 quilômetros de Lindy. O carro dele foi achado em Porter, Minnesota, a 40 quilômetros de Lindy, e não aparentava estar em mau estado. Na investigação, a polícia de Lindy usou cães farejadores que seguiram o cheiro de Brandon até o rio Yellow Medicine, onde parou de repente. O caso de Brandon ganhou destaque e virou um dos desaparecimentos mais debatidos da era moderna. Apesar do interesse da mídia, surgiram poucas pistas viáveis. Com o 20º aniversário do desaparecimento se aproximando, a família está desesperada por respostas. Brandon Victor Swanson é um homem branco, cabelos castanhos, olhos azuis, 1,68 metros de altura e 54,6 kg. Ele usa óculos, tem cegueira legal no olho esquerdo e tem as orelhas furadas. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Lincoln pelo telefone 507-694-1664, mencionando o número do caso 200868843. Número 7. Haider Harry Abu Chakra era um pai orgulhoso de 6 filhos, e segundo quem o conhecia, era trabalhador e extrovertido. Em 2011, Harry tinha vários imóveis em Manchester, Connecticut, como uma oficina e uma concessionária de carros. Relatos indicam que Harry também enfrentava acusações criminais no estado. As acusações dizem que Harry e o pai cometiam fraude ao pegar carros emprestados, vendê-los e não repassar lucros aos credores. O estado afirmou que a dupla enviava carros para a África e parecia envolvida em lavagem de dinheiro. Em meados de 2011, Harry aguardava julgamento das 6 acusações federais em liberdade sob fiança. Também foi durante esse período que disseram que ele devia ao coletor de impostos da cidade cerca de $23 mil em taxas relacionadas aos seus negócios e propriedades. Em 7 de dezembro daquele ano, Harry foi até a oficina e concessionária que possuía na Main Street, em Manchester, para confrontar o proprietário da garagem e os mecânicos por não pagarem o aluguel que ele acreditava ter direito a receber. Por volta das 20h20, ele ligou para o irmão pedindo ajuda, dizendo: "Eles estão me assustando." Às 20h24, Harry ligou para a esposa e disse que estava em uma reunião, mas terminaria até às 21h para poder levá-la ao cinema. Infelizmente, Harry nunca voltou para casa e essa seria sua última ligação. Após o desaparecimento ser comunicado à polícia, eles foram primeiro à concessionária e à garagem. Os mecânicos presentes foram entrevistados, mas negaram saber qualquer coisa sobre o desaparecimento repentino de Harry. A polícia de Manchester pediu que os mecânicos fizessem testes de detector de mentiras, mas o grupo recusou. Até 2026, não há evidências concretas ligando-os ao caso. São inocentes até prova em contrário.
Relatos apontam que o carro de Harry foi achado abandonado no dia seguinte ao seu desaparecimento, mas isso não é comprovado. Alguns acham que ele fugiu para a Jordânia, como seu pai já havia feito na época do desaparecimento dele, mas isso não foi confirmado. Com seu desaparecimento, a família criou campanha no GoFundMe e página no Facebook para pedir respostas. Faz 15 anos desde que Harry Avashakar foi visto pela última vez. Ele é descrito como um homem branco, com cabelo preto, olhos castanhos, entre 1,70 metros e 1,75 metros de altura, e pesando entre 82 e 93 quilos. Ele foi visto pela última vez de terno cinza, camisa branca, gravata vermelha e sapatos pretos. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a polícia de Manchester pelo número 8606-450, mencionando o caso número M20140446. Número 6. Linda Rose Grimm, de 25 anos, era uma garota quieta e gentil, tentando encontrar seu caminho como adulta nos anos 80. Linda nasceu em Paris, Califórnia, e foi criada por sua mãe. Elas tinham um bom relacionamento. No dia 31 de maio de 1986, embora algumas fontes digam 1985, Linda saiu de casa dizendo para sua mãe que ia comprar cigarros. Horas se passaram e sua mãe ficou preocupada, mas não se sabe quando o desaparecimento foi comunicado. De acordo com sua mãe, ela manteve contato com sua filha pelos próximos 18 meses ou mais através de ligações telefônicas. Nas ligações, Linda contou que agora mora em Wichita, Kansas. Ela disse à mãe que iniciou um relacionamento com o caminhoneiro Robert Masters. Fontes dizem que Linda era casada, mas não se sabe se com Robert ou outro homem. O casal iniciou nova vida em uma fazenda e parecia ir bem. A mãe de Linda passou a registrar as ligações e notou que eram raras e breves. Ela não quis contar à mãe onde ficava a fazenda e foi ficando mais assustada com o tempo. Então, em outubro de 1987, as ligações pararam completamente. A família Grimm ligava diariamente, mas não obtinha resposta. Em abril de 1989, o Ford Pinto amarelo de Linda foi achado abandonado em um supermercado em Huntington Beach, Califórnia, a 111 quilômetros de sua casa em Paris. Não está claro se alguma pista foi encontrada dentro do carro ou se ele foi analisado pela perícia. Com o fim das ligações, a mãe de Linda pressionou os investigadores a assumir o caso. Curiosamente, as autoridades do Texas aparecem na lista, mesmo o caso tendo ocorrido entre Califórnia e Kansas. Existem muitas inconsistências nos relatos deste caso e pouquíssimos detalhes para começar. Alguns acham que Linda só queria uma nova vida, mas a mãe dela não está convencida. Linda tem cicatriz de cesariana, mas não há detalhes sobre seus filhos. Décadas se passaram e, apesar das poucas pistas, Linda e sua família merecem justiça. Linda Rose Grimm é descrita como uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, cerca de 1,57 m de altura e pesando cerca de 50 quilos. Ela tem uma pinta no nariz e uma cicatriz entre os olhos e uma cicatriz de cesariana. Linda também pode ser chamada de Masters, Rabi ou Oshesky. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o departamento do xerife do Condado de Orange, pelo número 7146477000, usando o número do caso 88038162. Número 5. Em 2020, o Texas tinha 49.110 casos abertos de pessoas desaparecidas, um número que aumentou nos 6 anos desde a publicação. Mariano Mário Medina Fuentes, de 36 anos, é apenas um desses, 49.000. Victoria Costa, irmã de Mário, disse à mídia que ele era um homem de família amoroso, extrovertido e sempre cuidava dos seus. 31 de dezembro de 2019, o clima de expectativa pelo ano novo estava no ar.
Pessoas de toda a cidade de Escondido começavam a entrar em bares e festas em casas, prontas para celebrar a chegada do Ano Novo juntas. Às 19, Agamário ligou para a irmã e confirmou que encontraria a família na igreja para celebrarem juntos. Na ligação, ele disse que veria 1 ou 2 amigos antes da festa, mas garantiu à irmã que iria. Sabemos que ele encontrou 2 homens e entrou no carro deles. A polícia suspeita que eles iam para Pasadena, a cerca de 11 quilômetros de Jacinto City, por motivos desconhecidos. Às 20h20, Mário faria sua última ligação para sua namorada. Ela lembrou que Mário gritava ao telefone, dizendo estar em perigo. Ele disse: "Eles vão acabar comigo", antes da ligação cair. A namorada e a família dele ligaram várias vezes, mas ele não atendeu. Com o Ano Novo e nenhum sinal de Mário, ele foi registrado como desaparecido e o Departamento de Segurança Pública do Texas passou a atuar no caso. Infelizmente, há pouquíssimos detalhes nesse caso, algo que a irmã dele destacou e espera mudar. Vitória contou à Fox News 26. Alguns já fizeram vídeos no YouTube sobre a história do meu irmão e isso se espalhou. Teve menos divulgação que outros casos. Quanto mais compartilhamentos você conseguir nas fotos dos seus entes queridos, não sei como dizer, mas isso te dá mais esperança. Segundo o Charlie Project, um dos 2 homens com Mário naquela noite foi identificado, mas ainda não interrogado. A polícia achou imagens de câmeras de segurança do carro onde ele viajava e possíveis paradas em um posto de gasolina local. Veja as imagens no link abaixo. A família de Mário se uniu à Texas EcoSearch para tentar trazê-lo de volta. Ele é descrito como um homem hispânico, com cabelo preto, olhos castanhos, 1,75 m de altura e 108 quilos. Ele tem várias tatuagens, incluindo Vitória no ombro direito, Matilda na mão esquerda e a data 31/01/06 no braço esquerdo. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o Departamento de Segurança Pública do Texas pelo número 803463243. Número 4. Ray Ricker, de 59 anos, era um advogado bem estabelecido e respeitado no condado de Centre, Pensilvânia. Nas décadas de 1970 e 1980, Ray cursou faculdade e depois obteve o equivalente a um doutorado em Direito. Ele passou a primeira parte de sua carreira profissional atuando na acusação de crimes graves. Em 1985, Ray conquistou o cargo de promotor público do condado de Centre, que abrange vários distritos na Pensilvânia. Durante 20 anos ele serviu à comunidade e atuou em muitos casos graves, garantindo justiça às vítimas e famílias. Enquanto era promotor, Ray se divorciou e logo conheceu Patty Fornicola. O relacionamento dos dois evoluiu junto com a carreira dele. Em 2005, após 20 anos de serviço ao Estado, Ray decidiu não buscar a reeleição como promotor público. Em 5 de abril, Ray acordou cedo para trabalhar e beijou a namorada antes de sair de casa em Bellefontaine, Pensilvânia. Segundo registros, ele foi ao escritório do promotor pela manhã e avisou a equipe que tiraria meio-dia de folga. Os investigadores não sabem por que ele tirou meio-dia de folga, mas por volta das 11 horas, Ray saiu do escritório e nunca mais foi visto. Às 11h30, ele ligou para Patty e disse que seguia de carro para o Nordeste, em direção a Lewisburg, no condado de Union, a cerca de 100 quilômetros de casa. Ainda não se sabe o que os dois falaram na ligação, e após isso, Ray Gritter não foi mais visto ou ouvido. Naquela noite, sua namorada ficou preocupada e entrou em contato com a polícia para relatar seu desaparecimento. A busca inicial não encontrou atividade no telefone ou contas bancárias dele. A pista seguinte surgiu só no dia seguinte, em 6 de abril, quando seu Mini Cooper vermelho foi achado abandonado em um estacionamento em Lewisburg, perto do rio Susquehanna. Os investigadores perceberam que o carro cheirava a cigarro e continha cinzas, o que chocou a família. Ray tinha uma enorme aversão a cigarros, nunca tendo fumado um sequer. A família diz que ele não permitia fumar no carro.
pois não suportava o cheiro de fumaça de tabaco. Não se sabe se encontraram DNA ou digitais no carro. O caso logo chamou a atenção da mídia, mas permaneceu sem solução. Até 3 meses depois, em julho de 2005, o laptop fornecido pela promotoria foi encontrado no rio Susquehanna, preso entre os pilares de uma ponte. O pilar, a algumas centenas de metros do carro dele, trazia outra pista bizarra. O disco rígido foi retirado manualmente antes de o laptop ser jogado na água. Levaria mais 3 meses para o disco rígido ser recuperado do rio. Infelizmente, o disco estava tão encharcado e danificado que nada pôde ser recuperado dele. Segundo o Charlie Project, ao analisar a atividade online de Ray, os investigadores viram que ele pesquisou como destruir um disco rígido e danos causados por água em notebook. Apesar da atenção ao caso, poucas novas pistas surgiram. Há especulações de que Ray foi alvo por causa do trabalho. Ele processava crimes graves no condado de Sentry, então a polícia considera possível que alguém quisesse vingança. No entanto, há poucas evidências físicas para apoiar essa teoria, e o caso agora foi classificado como um caso sem solução. Ray Gritter é um homem branco, cabelo castanho grisalho, olhos verdes, 1,83 metros de altura e 77 quilos. Também pode ser chamado de Gray ou Lang, e foi visto pela última vez com jaqueta de fleece azul clara, jeans azuis e tênis. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com Dana Martini, da Polícia Estadual da Pensilvânia, pelo telefone 81469666158. Número 3. Roy Jacob Hagel. 38 anos, era um homem gentil e extrovertido de Fargo, Dakota do Norte. Sua personalidade extrovertida combinava com seu trabalho de vendedor viajante, onde se destacava e viajava pelos Estados Unidos. Quando não estava trabalhando, Roy também adorava jogar boliche e frequentemente participava de torneios de boliche. No dia 26 de fevereiro de 1989, ele participou de um desses torneios em Fargo e os presentes disseram que notaram uma mudança nele. Sua personalidade extrovertida e seu jeito caloroso haviam desaparecido e parecia que ele estava passando por dificuldades. Esse torneio foi a última vez que ele foi visto, mas não a última notícia dele. Após sair do torneio em seu Ford Tempo azul, Roy pegou a estrada e viajou pelo país. Segundo o Charlie Project, os investigadores ainda não sabem o motivo da viagem, pois dizem que ele não estava trabalhando na época. Em 8 de março de 1989, Roy fez seu último contato quando ligou para sua ex-namorada. Na ligação, ele disse estar em Kingman, Arizona, mas pretendia voltar para Bismarck, Dakota do Norte, a mais de 200 milhas de sua casa em Fargo. Sua ex também afirmou que Roy lhe disse que havia estado em 9 estados diferentes em 9 dias e que só tinha $200 ao todo. Logo após a ligação, Roy foi dado como desaparecido e iniciaram as buscas. 2 dias depois, em 10 de março, seu carro foi achado abandonado numa estrada deserta perto do Monumento do Vale da Morte, Califórnia, a mais de 367 quilômetros de Kingman, Arizona. Próximo ao carro, a polícia achou pegadas que seguiram por quase 10 quilômetros antes de sumir. Curiosamente, o pai de Roy também havia desaparecido em 1970, mas depois reapareceu após ter começado uma nova vida. Os investigadores esperam que tenha acontecido o mesmo com Roy, embora não se possa descartar definitivamente a possibilidade de crime. Roy Hagel é um homem branco, com cabelos e olhos castanhos, cerca de 1,83 metros de altura e peso entre 77 e 84 quilogramas. Ele tem uma cicatriz em anel na têmpora esquerda e pode usar barba ou bigode. Qualquer pessoa que tiver informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Bismarck pelo telefone 7012231212, mencionando o número do caso 893.642. Número 2.
Stephen Adams, de 26 anos, embora algumas fontes digam Stephen ou Stephen com PH, foi descrito como um jovem inteligente e carinhoso que amava pescar, caçar e jogar basquete. Em 2004, ele se preparava para concluir a graduação na Northeastern State University, em Tahlequah, Oklahoma, e para a vida após a faculdade. Anos depois, Stephen casou-se. Porém, o relacionamento acabou e agora ele disputava a guarda com a ex-esposa. Ele recebia várias acusações, mas todas eram descartadas. A disputa iniciou em 2002 e em dezembro de 2004, Oklahoma realizou uma audiência no tribunal de Muskogee para resolver a questão definitivamente. Em 13 de dezembro daquele ano, Stephen deixou o campus após concluir sua prova final. Por volta das 11 horas da manhã, ele ligou para sua namorada para conversar sobre a prova. Na ligação, ele contou que levava um homem desconhecido até Keys, Oklahoma. O plano era ir à casa da mãe em Webbers Fall e depois trabalhar em Muskogee. Sua namorada disse que ele estava de bom humor e tudo parecia bem. Meia hora depois, um amigo de Stephen ligou para ele, mas as chamadas iam direto para a caixa postal após um toque. Stephen não chegou à casa da mãe nem ao trabalho. No dia seguinte, a namorada registrou o desaparecimento dela e a investigação iniciou. A polícia se surpreendeu quando o amigo disse que o telefone de Stephen desligava após um toque. O amigo contou a eles que havia ligado repetidamente entre 11 horas, 30 e 12 horas, mas o resultado era sempre o mesmo. Então, decidiram rastrear seus últimos passos e encontraram algumas pistas. Antes do meio-dia, Stephen foi visto em uma loja de conveniência em Cooks, Oklahoma, a cerca de 29 quilômetros do campus da universidade. Testemunhas viram ele comprar um refrigerante, ficar fora da loja agitado por alguns minutos, mas ninguém se aproximou. Enquanto buscavam Stephen, acharam outra pista. No dia do desaparecimento, um homem branco desconhecido, cerca de 1,80 metros, cabelo castanho e entre 40 e 50 anos, foi visto rondando do lado de fora de uma mercearia próxima ao apartamento de Stephen. Relatos dizem que o homem dirigia uma caminhonete e parecia esperar alguém no local. Às 11 horas, esse homem desconhecido deixou o estacionamento perto do apartamento e foi embora dirigindo. Isso é relevante, já que foi nesse horário que Stephen fez seu último contato. A polícia não considera essa pessoa suspeita, mas quer muito falar com ela. Apesar das muitas horas de trabalho da polícia, poucas pistas viáveis surgiram. O carro dele nunca foi achado e não se sabe para onde foi. Semanas após seu desaparecimento, a família recebeu uma ligação ameaçadora. A pessoa não identificada avisou a família que sofreriam danos físicos se não cancelassem a investigação nem parassem as buscas. O pai de Stephen, Carl Adams, deu uma entrevista no 20º aniversário do desaparecimento do filho e disse: ele foi o único de todos que foi para a faculdade. Ele simplesmente adorava isso. Se alguém se apresentasse com essa informação e tivesse coragem de fazer isso, essa pessoa seria como um super-herói para mim. Vou continuar lutando, essa é a minha cruz para carregar. Ele era meu filho, eu o amo, não vou abandoná-lo agora. Stephen Adams é descrito como tendo cerca de 1,70 metros de altura e pesando entre 74 e 91 quilos, com cabelo castanho e olhos castanhos. Ele é associado à nação Cherokee, em Oklahoma. Ele também tem asma grave e precisa de inalador que ficou em casa. Quem tiver informações sobre o caso deve contatar o Departamento Estadual de Investigações de Oklahoma pelo número 9-18582 9075, mencionando o número do caso CR0 CR0 4180. Ou você pode entrar em contato com o FBI anonimamente. Número 1. E fazendo turnê pelo seu estado natal, Maine.
Após ganhar experiência na cena local, Alex se mudou para Los Angeles em busca de sucesso. Nessa época, sua família notou mudanças em seu comportamento. Ele estava instável e falava sobre ser descendente de Lemúria. Esse suposto continente submerso pode ter sido o lar de extraterrestres que deram origem à raça humana, ou pelo menos é o que diz a lenda. Em 2015, sua fé se fortaleceu tanto que ele viajou para a Índia por 6 semanas em busca de uma força superior e propósito de vida. Seus pais disseram que ele virou vegano rigoroso e aproveitou sua busca espiritual na Índia. Em 2017, ele voltou a morar com os pais no Maine e seu comportamento mudou ainda mais. Agora, Alex fez um voto rigoroso de silêncio e passava todo o seu tempo meditando. Os amigos que ele adorava e viajava junto foram deixados de lado e ele passou a se isolar. Em 22 de fevereiro de 2018, ele quebrou seu voto e pediu aos pais para levá-lo ao aeroporto. Ele informou aos pais que estava se mudando para Kauai, no Havaí, para buscar mais iluminação. Em 22 de fevereiro, Alex pegou um voo e chegou ao Havaí horas depois. Testemunhas disseram tê-lo visto em uma pousada à beira-mar entre os dias 22 e 23. Nestes 2 dias, ele fez várias ligações para empresas de táxi locais, mas não há registros de que tenha sido buscado. Em 24 de fevereiro, Alex fez uma ligação do hotel, mas não se sabe para quem. Naquela tarde, ele fez o check-out do quarto e nunca mais foi visto ou ouvido novamente. Sem conseguir contato, os pais registraram o desaparecimento do filho. A investigação foi breve. A polícia sabia que ele estava no hotel entre os dias 22 e 24 antes de desaparecer. Não houve atividade em seu telefone e os 8 mil em sua conta bancária permaneceram intocados. Ele não indicou para onde estava indo e não se sabe se estava com outras pessoas. Seus pais acharam que ele pode ter procurado vários grupos religiosos ou espirituais na região para buscar a iluminação. Os investigadores acharam seu laptop e o histórico de navegação trouxe mais pistas. Antes de desaparecer, ele pesquisou sobre equipamentos de acampamento e plantas comestíveis da ilha. Avistamentos não confirmados dele em um acampamento na praia Salt Pond foram relatados em março e abril de 2018. No início de 2019, houve outro relato não confirmado de uma mulher que viu um homem com a descrição de Alex comprando equipamentos de acampamento em Kauai. Todos esses relatos continuam não confirmados. No entanto, eles reforçam a teoria da família de que ele está vivendo isolado e não quer que entrem em contato com ele. Alex McLaren Gunn é descrito como um homem branco, cabelos castanhos, olhos cor de avelã, cerca de 1,80 metros e peso entre 72 e 82 kg. Ele tem uma grande tatuagem da árvore da vida no antebraço esquerdo e um olho azul tatuado na mão direita. Alex pode estar viajando como Albert Johnson, nome usado em Los Angeles enquanto fazia música. Qualquer pessoa com informações sobre o caso de Alex deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Kauai e o legista pelo número 808-241-1711, citando o número do caso 1.808.308.